Agora vamos conhecer outro elemento que também integrava as imediações da Praça Baltazar de Bem. Em 1900, no dia de Natal, 25 de dezembro daquele ano, foi inaugurado um grande prédio na Praça Baltazar de Bem, hoje Baltazar de Bem, nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal. Esse prédio era o do Teatro Municipal. Era um prédio grandioso, que tinha elementos arquitetônicos muito ricos e, dentre estes elementos, nós tínhamos sobre todas as portas e janelas do primeiro andar essas figuras de leões encimando o arco das portas e das janelas. Esses elementos ficaram guardados durante muitos anos na reserva técnica do Museu Municipal, até que, diante da criação do Recanto da Memória, este recanto na rua, ao ar livre, resolvido foi que esses elementos viessem para cá, para que as pessoas nunca esqueçam ou que fiquem sabendo pela primeira vez que Cachoeira do Sul teve um grande e imponente teatro construído por vontade popular e que este teatro, se ainda existisse, seria hoje um dos prédios mais imponentes da nossa cidade e que mostrava, não é, a importância que a arte e a cultura sempre tiveram para o cachoeirense. Então, estes dois leões que aqui estão mostram para nós a importância da arte, a importância da cultura na nossa vida e o quanto os cachoeirenses, lá no final do século XIX, quando se uniram e planejaram construir o teatro, valorizavam a educação e a cultura, porque este teatro foi palco por pouco tempo. Ele durou exatamente 8 anos de funcionamento, mas durante esses 8 anos, toda a comunidade cachoeirense teve, não é, o privilégio e a oportunidade de conhecer peças teatrais, apresentações culturais e muitas atividades educacionais promovidas pelas escolas que existiam no município naquela época. Então, os dois leões estão aqui, enfeitando o Recanto da Memória e nos deixando um recado. Temos que continuar valorizando a cultura e a educação. E o Recanto da Memória é um espaço importantíssimo para isso, porque nos faz lembrar, não é? Nos faz rememorar as coisas que Cachoeira já teve e reforçar a ideia de que nós temos que continuar mantendo esta tradição. Mas tem mais. Agora nós vamos conhecer outro elemento ligado à cultura germânica em Cachoeira do Sul. Estamos agora diante das águias que adornavam os portões da casa do senhor Ernesto Miller. Por que essas águias adornavam a casa do Ernesto Miller na rua Júlio de Castilhos? Ernesto Miller, que foi uma figura importantíssima em Cachoeira do Sul, não é? Que veio para a colônia Santo Ângelo como imigrante. Ele teve uma importância enorme na vida política, na vida social e na vida cultural de Cachoeira do Sul. E as águias estavam adornando o portão da casa dele. Por que será? Por que motivo? Elas não eram simplesmente um elemento decorativo, elas tinham uma significação. Ernesto Miller era o vice-cônsul da Áustria em Cachoeira. E como vice-cônsul da Áustria em Cachoeira, ele precisava portar em sua casa um símbolo, não é, dessa função que ele desempenhava. E a águia era o símbolo, e é até hoje, o símbolo da Áustria, o símbolo naquela época do Império Austro-Húngaro. Então, os colonos alemães que vinham, não é, da colônia para Cachoeira, que na época já não era uma colônia, era um distrito, tinham nas águias a referência para localizarem o endereço do senhor Ernesto Miller. Estas águias, por longas décadas, adornaram aquela casa, até que uma das netas do senhor Ernesto Miller, pensando no quanto esta história deveria ser preservada para o futuro, resolveu fazer a doação desses dois elementos para o Museu Municipal.
e elas hoje então adornam o nosso Recanto da Memória do Museu Municipal, mas também nos fazem lembrar desta história, lembrar da importância de Ernesto Miller para a Cachoeira do Sul, como homem público, como homem que levantou e foi um dos fundadores da Sociedade Rio Branco, que foi um dos grandes beneméritos do Hospital de Caridade e que tantas outras ações comunitárias importantes fez para a Cachoeira do Sul. Então, as águias do Sr. Ernesto Miller, elas não só adornam o Recanto da Memória, mas elas trazem com elas uma significação histórica muito grande da importância do elemento germânico na conformação do que Cachoeira do Sul é hoje. Mas o Recanto da Memória guarda outras joias, que nós vamos conhecer no nosso próximo Minha Cidade. Até lá!